Deixa eu voltar agora a falar sobre as questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão monocrática de definir que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com pedido de impeachment de magistrados da Corte. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o líder da oposição no Congresso, o senador Isalci Lucas. Senador, bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Ele vai aparecer aqui na tela logo na sequência. Senador, boa tarde. Bom, eu te pergunto, a oposição reclamou bastante dessa medida monocrática, tomada pelo ministro Gilmar Mendes. A gente mostrou agora há pouco a insatisfação do presidente do Senado também, Davi Alcolumbre. Quero te ouvir sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, estamos todos indignados, porque realmente essa decisão do Gilmar extrapola completamente as suas prerrogativas, legislando, ninguém está acima da lei. Então, realmente, não se admite isso. Nós vamos, evidentemente, tomar algumas providências no sentido de reverter essas questões. Acho até que o próprio Supremo deverá modificar isso, mas nós temos vários projetos já tramitando no Senado que vai ganhar fôlego, como questão de mandato, como questão de critério de escolha, e também a questão do impeachment. Então, extrapolou. De fato, alguma coisa aconteceu fora do normal, porque não tem sentido uma decisão como essa. Eles argumentam que, ultimamente, o Supremo tem sido alvo de ataques, de ameaças, o que eles consideram que é também algo que avança contra a nossa democracia. O senhor discorda dessa avaliação do ministro Gilmar Mendes, de outros colegas dele, ou senador? Completamente. Na prática, o que eles estão provocando uma série de revolta no país. Porque motivos para impeachment, se você pegar a lei do impeachment, não faltam para impeachment os ministros, em função de coisas que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Agora, essa decisão é uma blindagem. O que eles querem, de fato, é blindar os membros do Supremo Tribunal Federal. Então, é totalmente equivocado essa decisão. Dani. Oi, senador Dani Lima, muito bom falar com o senhor aqui de novo no UOL. Vamos pensar um pouquinho assim sobre a contribuição que cada um poderia dar. Eu entendo, falei aqui mais cedo antes do senhor chegar, enquanto a gente estava aguardando o senhor conectar. Eu não acredito que a posição do ministro Gilmar Mendes vai ser majoritária. Acho que o Supremo vai acabar chegando a um meio termo aí, porque nem para presidente da República você restringe ao procurador-geral o direito de pedir o impeachment. Mas, olhando um pouco para a parte que te cabe desse latifúndio, alguns colegas da oposição não esgarçaram demais, não fizeram uso desse instrumento, que é um instrumento seríssimo, Uma corte de 11, você pedir impeachment de 2, 3, 4, lotar as gavetas do presidente do Senado. Não houve certo abuso por parte da oposição de um instrumento que é muito grave, senador. Queria saber se em algum momento houve essa reflexão, porque ela aparece até na nota de Davi Alcolumbre. Olha, se você analisar bem, o que extrapolou realmente em termos de invasão de privacidade, invasão de prerrogativas, foi o Supremo. Muito pelo contrário, Nós é que estamos suportando já há alguns anos, inclusive desde o mandato do presidente Rodrigo Pacheco, que o Supremo está interferindo diretamente nas ações do Senado, legislando, declarações absurdas dos ministros, derrotamos o bolsonarismo, coisas absurdas que são feitas que a questão de processos aí não ter, por exemplo, a questão do presidente ser votado numa turma sem passar pelo processo legal, o inquérito está fazendo agora 7 anos que não termina esse inquérito. Então, são abusos que estão sendo cometidos já há algum tempo e que, com certeza, independente da posição do Supremo, se vai modificar, se vai amenizar, não tenha dúvida que nós, do Senado, vamos tomar providência no sentido de modificar um pouco essa questão de peso e contrapeso, porque, de fato, hoje, o Supremo está acima de tudo. E a gente não pode ter isso, nós temos que ter harmonia, mas independência. Nós temos aí que acabar com a... Já votamos no Senado, precisa votar na Câmara, o fim das decisões monocráticas, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, com a canetada, o cara faça governador, faça deputado. Então, com certeza virá modificações em função dessa precipitação, desse avanço que foi hoje, principalmente, do ministro Gilmar.
Que modificações o senhor acredita que podem acontecer? Coisas que já estão tramitando e está sendo discutido. Por exemplo, definição, não é, de tempo de mandato. Nós temos já PEC, modificações, passando para 8 anos, 12 anos. Tem também proposta de mudar os critérios de indicação, lista tríplice, indicação de magistrados. Tem uma série de propostas que eu acho que pode vingar agora. Porque, de fato, você colocar um ministro hoje de 40 anos, 45 anos, o cara vai ficar mais 30 anos no Supremo. É uma coisa meio exagerada. E ainda mais como você coloca as pessoas, né, muito ligadas ao presidente. Você vê que a primeira turma, você tem inimigo, inclusive, do presidente Bolsonaro, né, julgando, ele como vítima, julgando. Né? Então, extrapolaram demais e eu tenho certeza que o Senado vai adotar algumas medidas para realmente manter essa independência e essa autonomia do Poder Legislativo. Senador, eu vou insistir aqui, só porque, por dever de ofício, né, eu preciso deixar alguns pontos e fazer a pergunta que, por exemplo, o caso do presidente ter sido julgado na primeira turma não foi uma inovação para Bolsonaro, né? Uma inovação para Bolsonaro seria levar o caso para o plenário, porque os demais foram julgados na turma e o Supremo vinha fazendo assim há alguns anos. Voltando aqui a falar um pouco sobre as mudanças que o Senado está tentando fazer, pergunto ao senhor se não existe disposição de institucionalmente, os poderes sentarem e debaterem isso, talvez até com os próprios integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque me parece que nesse jogo de olho por olho, dente por dente, está acabando todo mundo meio cego, senador. Não, é evidente, ninguém aprova nada sem discutir, né? Então, essas PECs, essas propostas de mudança, elas serão debatidas no Senado, no Congresso, né? E vamos buscar realmente uma redação que a preocupação não é ficar acima de ninguém, a preocupação é você manter realmente, né, a autonomia dos poderes, né, para que não haja o que está acontecendo hoje, o superpoder, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas lembrando, em relação ao assunto anterior, que as vítimas do 8 de janeiro tinham que estar na primeira instância, não era no Supremo Tribunal Federal. Então, mas essa é uma questão que merece realmente uma atenção, porque, de fato, esse inquérito que está lá, está fazendo 7 anos agora, é um absurdo a gente manter da forma como está. Quem são as vítimas do 8 de janeiro, senador? Eu participei da CPI e posso te garantir, porque eu tenho um relatório e documentos, eu posso garantir para você que se o governo federal quisesse, ele teria evitado tudo o que aconteceu. Ele não adotou o plano escudo, eu sou do DF, eu moro aqui há 50 anos. Então, eu sei como funciona. Eu fui militar, do Comando Militar do Planalto, eu sei qual é a atribuição, né, da Polícia do Exército, do Comando Militar do Planalto, além do plano escudo, que tinha que proteger suas... E eles foram comunicados 5 dias, inclusive no dia da manhã, no domingo de manhã. Não fizeram porque não quiseram. A Força Nacional estava do lado. Mas então, quem são realmente, as vítimas? Aquelas que estão presas, condenadas a 14 anos. Por exemplo, a Débora escreveu lá, perdeu o Mané. 14 anos de prisão. Mas ela não foi condenada só por esse crime, né? Não, por ter participado, ela não tinha outro crime. O Crezão morreu lá dentro. O Crezão morreu lá dentro. Falta de assistência. É um problema do sistema carcerário brasileiro grave, né? A falta de assistência. Eu queria falar com o senhor também sobre... essa semana houve uma confusão no Ceará, né? A gente acompanhou no PL em relação ao apoio ou não ao possível candidato Ciro Gomes, né, da ex-primeira-dama, até com os filhos do ex-presidente. Agora vocês decidiram suspender, né, o Partido Liberal decidiu suspender o apoio à candidatura do Ciro. O senhor acredita que essa foi a melhor decisão, senador? Eu acho que sim, né? Na prática, a Michele, ela respondeu com o coração, ela com toda a razão, mas já conversou com o Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro, não é? Vai ser constituído um grupo no PL, e quem vai decidir a última palavra é do presidente Jair Bolsonaro. Agora, de fato, o André, né, esse jovem do Ceará, que tem uma liderança muito grande, né, ele fez o que fez autorizado, né, pelo partido e também pelo presidente Bolsonaro. Então, é questão de ajuste, mas isso já foi contornado. A paz reina hoje no PL e
consolidando que a decisão de candidaturas majoritárias nos estados será do presidente Jair Bolsonaro. Dani. Senador, voltando aqui, então, ao que o senhor chamou de vítimas, né, do 8 de janeiro, que são as pessoas que invadiram, depredaram, inclusive o Senado Federal, né? Aliás, o Senado Federal foi a casa mais atingida, só não mais do que o Supremo, inclusive com risco de vida para os policiais legislativos, que o senhor conhece muito bem, porque já está aí já há algum tempo, né? O chefe da Polícia Legislativa precisou usar de tudo para devolver rojões que estavam sendo jogados contra ele dentro do Senado Federal. Voltando a falar sobre esse assunto, eu queria entender um pouco, então, se não há certo revanchismo por conta dos condenados pela tentativa de golpe. E por isso aí, talvez, esse cerco ao Supremo Tribunal Federal. O senhor disse que o governo do federal tinha toda a condição de fazer a proteção. O que dizer do aliado do senhor, o governador Ibanez, que liberou a descida daqueles que estavam acampados? E agiu certo o governo Bolsonaro ao não desmobilizar por 3 meses os acampamentos? Ou seja, são vítimas das circunstâncias criadas por aqueles que eles apoiavam? Olha, deixa eu dizer para você, na prática existe o plano escudo para isso. Eu já participei por diversas vezes na esplanada, invasão do Congresso, quebrando tudo, botando fogo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, e foi considerado baderna. Eu fico com o conceito do ministro da Defesa. O ministro da Defesa foi uma baderna e parece que não foi golpe, não tem sentido isso. Então, eu vejo assim, eu não vejo revanchismo, eu vejo que faltou bom senso, faltou realmente uma certa independência ou talvez uma imparcialidade nas votações. Eu acho que tem pipoqueiro, tem um monte de gente lá que foram para dentro do Senado e que foi vítima. Agora, cadê as câmaras? É um absurdo o que aconteceu. Existiam as câmaras, o ministro Dino disse que precisava de autorização do Supremo, o Supremo autorizou, aí quando autorizou ele disse que sumiram com as câmaras, que apagaram as câmaras. E a gente tem vários vídeos, inclusive, que leva a crer que tinha gente infiltrada também nisso. Mas o que não pode acontecer é esse inquérito e essas coisas ficarem 7 anos e sem a prerrogativa de ter recurso. Essas pessoas vão recorrer para quem? Não é? Se vai direto para o Supremo. Todo mundo tem direito, né, à primeira instância, à segunda instância, e essas pessoas não. Então, acho que tem muito equívoco, a gente precisa contornar isso, mas não vejo como vingança. Eu vejo realmente uma interferência muito grande. Basta ver a questão do IOF, eu fui o relator no Senado, criaram a questão do IOF, o Supremo foi lá e derrubou. Não é? A questão das drogas, se metendo nisso, não é? Se 60 gramas, se é droga, se não é, se é crime, se não é, sendo que tem lei para isso, quem legisla é o Congresso. Então, há muita interferência. A gente precisa realmente baixar a bola e realmente buscar uma solução para dar realmente esse equilíbrio entre os poderes, porque hoje não existe. Hoje o Supremo reina como superpoder. Existia um vácuo de decisão em relação às drogas, né, senador? Até porque algumas pessoas eram pegas com uma quantidade... E o Supremo foi provocado. É difícil, que ele não pode não agir, né? O senador sabe disso. O senador tá aqui, tem o papel a cumprir, tem o papel de líder político, é o líder da oposição, sabe o que pensa a maioria do time que ele comanda, mas o senador também conhece bem as circunstâncias das decisões que ele critica. A gente faz por dever de ofício, senador, senão... Olha, Daniela, eu vi lá, olha, eu estava junto quando o Barroso lá disse assim, perdeu o Mané. Quando ele falou, ó, derrotamos o bolsonarismo. Então essas coisas são absurdas, né? Eu concordo. E o senhor sabe que ele pediu desculpas sobre isso? Eu entrevistei no Roda Viva e o Barroso fechou a entrevista dizendo que tinha um arrependimento, que gostaria de fazer um pedido de desculpas. E era exatamente sobre essa frase que o senhor citou. Ele disse que foi mal colocada, foi mal dita. Tá lá, inclusive, se o senhor buscar, foi a última entrevista que ele deu à Roda Viva, agora prestes a sair da corte. Ele disse que se arrependia. Bacana. O senhor está correto. Até ele ficou... Esse arrependimento. Envergonhado. Até ele ficou envergonhado. Verdade. Senador, quero agradecer o senhor aqui. Obrigada, senador. O senador Isalci Lucas é o líder da oposição. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço.